Olá pessoal, tudo bem? Continuando aí o nosso estudo, do direito, hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos auxiliares da justiça. Quando falamos em poder judiciário, notadamente, assim, já de chofre, já pensamos em quem? No juiz, nos desembargadores lá dos tribunais, nos ministros dos tribunais superiores. Quando falamos em poder judiciário, já pensamos na figura desses funcionários especiais. Mas, para que os juízes, para que os desembargadores, para que os ministros, eles desempenhem as suas funções, há necessidade de quem os auxilie, Sem um auxílio efetivo de pessoas especificamente capacitadas, treinadas para tanto, o juiz não consegue fazer nada. O desembargador lá do Tribunal de Justiça, ele também não consegue fazer nada. O ministro lá do Supremo Tribunal Federal também não consegue fazer nada. Por isso, a importância dos auxiliares da justiça. Tanto é que nós, até aí no programinha que passamos a vocês, nós definimos os auxiliares da justiça como pessoas que ao lado do juiz, e aqui ao lado do juiz, do desembargador, do ministro do Tribunal Superior, agem em nome do Estado no processo para alcançar-se a prestação jurisdicional. Então são aquelas pessoas que contribuem para que o Poder Judiciário ele possa entregar a sua função, para que ele possa realizar a sua função, que é, logicamente, a prestação jurisdicional. E a atividade dessas pessoas, ela se encontra regulada, ou as atividades se encontram reguladas no CPC, Código de Processo Civil, no CPP, o Código de Processo Penal, lá na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, na própria Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, ou ainda no Juizado Especial, federal, nos provimentos e regimentos dos tribunais. Então, a regulação dessas atividades ela é feita através do próprio Poder Judiciário, através daquilo que já aprendemos, através das chamadas normas de organização judiciária. Então, essas pessoas, elas atuam efetivamente no processo, e às vezes até fora do processo, auxiliando o Poder Judiciário. Volto a repetir, o juiz ele não seria nada se não houvesse o auxílio dessas pessoas aí de forma efetiva, E esses auxiliares da justiça, eles são classificados aí pela doutrina, em órgãos permanentes, órgãos eventuais ou de encargo judicial e órgãos extravagantes. Quem são os auxiliares da justiça permanente? O próprio nome assim já nos leva a pensar rapidamente quem são eles. Permanentes são aqueles auxiliares, gente, que estão no processo a todo momento. Eles desenvolvem as suas atividades de forma contínua no processo. Por exemplo, quem não conhece o escrivão, lá do cartório judicial, do foro da sua comarca, você chega lá, no foro judicial, você chega lá no ofício judicial, nós chamamos também de cartório, cartório da primeira vara, da segunda, da terceira, você verá lá um monte de funcionários trabalhando, tal, essas pessoas, elas são o quê? São auxiliares do Poder Judiciário, mas de forma permanente, porque são realmente funcionários do Poder Judiciário. São
assim como o juiz, recrutados através de concurso público, né? Tem um quadro de carreira, né, para que possa aí atuar. E aí nós temos o escrivão, que normalmente é o diretor do cartório, né? Nós temos os escreventes, né, que atuam, né, no todo serviço burocrático ali do fórum, né? E outras, né, funções, e aí vai depender muito da lei de organização judiciária, né, daquele, né, poder judiciário, delimitar quais os cargos que são permanentes. Normalmente nós temos o escrivão, os escreventes, partidores judiciais, avaliadores judiciais em algumas comarcas, né? Então, nós temos aí esse pessoal que é recrutado através de concurso público e atua de forma permanente nos processos. Nós temos os auxiliares eventuais ou de encargo judicial. Esses auxiliares da justiça, eles também têm uma importância muito grande, né, no processo, só que, diferentemente dos auxiliares permanentes, eles não são funcionários do Poder Judiciário, eles não são recrutados através de concurso público, né, para atuarem de forma contínua no processo. Eles atuam no processo quando são necessários. Por exemplo, há necessidade de se fazer uma perícia no processo. O que é uma perícia? O juiz se vale dos conhecimentos de uma pessoa que tenha conhecimento específico a respeito de determinada matéria. E lá tem o procedimento da perícia. Essa pessoa com conhecimentos técnicos especializados a respeito daquele caso, ela vem ao processo somente nos casos em que forem necessários. O juiz é que vai verificar se há necessidade ou não da sua participação. É o caso também do tradutor, né? O caso do intérprete. Então, são auxiliares que participam do processo, tá? Mas que não participam de forma contínua, né? Assim como os auxiliares permanentes. Os auxiliares permanentes, por exemplo, escrivão, escreventes, oficial de justiça, né? Distribuidor, contador, partidor, depositário público, esse pessoal participa diretamente do processo. E os auxiliares eventuais, perito, intérprete, né? O síndico lá o síndico lá na falência, hoje não se fala mais nem síndico, né? Hoje é administrador, né, judicial, o comissário, o inventariante no inventário e partilha, ele tem aí uma participação bastante importante. Então, o que vocês podem perceber, esses auxiliares, né, não participam do processo de forma contínua. Eles só virão ao processo, né, quando forem aí devidamente recrutados. E quem faz esse recrutamento é o juiz através, né, lá da sua determinação judicial. Com relação aos peritos, por exemplo, o juiz mantém, né, um registro lá na comarca de nomes, né, que poderão ajudá-lo em determinadas situações. Então tem lá contadores, tem lá médicos, né, dentistas, ou seja, ele faz uma relação, né, nas várias áreas da vida civil, né, porque no momento em que ele necessitar, ele tem essa relação. E essas pessoas, logicamente, principalmente com relação ao perito, ao tradutor, ao intérprete, eles são pessoas de confiança do juiz, né? E quando ele precisa, ele vai lá e nomeia uma dessas pessoas. Os auxiliares permanentes não, ele já tem ali como funcionários, né? Os eventuais, né, ou de encargo judicial, eles têm lá um registro perante o Poder Judiciário para que o juiz, quando assim necessitar, possa dele se valer para aí
utilizá-los no processo. Nós temos, né, ainda os auxiliares extravagantes, né? Quem são os auxiliares extravagantes? Bom, enquanto os auxiliares permanentes são funcionários do Poder Judiciário, né, recrutados mediante concurso público, nós já vimos isso, enquanto os auxiliares eventuais, eles virão ao processo somente no momento em que forem, né, chamados, né, e aí dentro de uma ordem de registro previamente feita lá perante o Poder Judiciário, os auxiliares extravagantes, eles não participam diretamente no processo, mas participam de forma a contribuírem para o processo. Como assim? Ora, pensem vocês quando há necessidade de se fazer uma intimação através do correio, uma citação através do correio, uma notificação através do correio. Quem vai fazer a entrega dessa intimação ou dessa citação? É o funcionário lá dos Correios. Então, os Correios, eles têm um papel importante para também o processo. É através dos funcionários da ECT, a empresa, né, de Correios e Telégrafos, que o Poder Judiciário consegue fazer essas comunicações judiciais, logicamente quando forem lá, né, logicamente requeridos. Não estou aqui dizendo que essas comunicações devem ser feitas somente pelo correio, não, mas vocês verão mais adiante, né, que, ou já sabem, que as comunicações processuais podem ser feitas pelo correio, pode ser feita pelo oficial de justiça, pode ser feita através de carta precatória, né? Pode ser feita através de carta de ordem, rogatória, ou seja, existe, ou através dos meios eletrônicos, né, previstos aí na lei do processo eletrônico, mas quando for requerido pelo correio, na realidade o funcionário dos Correios que vai lá fazer essa notificação, essa intimação, essa citação e assim por diante. Como vocês podem perceber, os Correios, eles têm aí um papel importante também, né, de ajuda aí para o Poder Judiciário. Nós temos também um outro órgão, né, que não atua diretamente no processo, mas é muito importante para o processo, que é a polícia militar, né? A polícia militar, ela presta um papel importante aí na administração da justiça. Como? Bom, a polícia militar, ela auxilia o juiz, por exemplo, no cumprimento de mandados, né, pelos oficiais de justiça. O oficial de justiça vai lá cumprir um mandado judicial, né? Só abrindo um parênteses, mandado judicial significa o quê? A expressão escrita de uma ordem judicial. Então, aquela ordem judicial escrita pelo juiz, chamamos de mandado. Então, o oficial de justiça é o auxiliar permanente, né, que vai cumprir esse mandado. Então, pensem vocês, o oficial de justiça vai lá cumprir um mandado de busca e apreensão. E aí o requerido fica nervoso, fica bravo e quer bater no oficial de justiça e tal. O oficial de justiça não é herói, né? Ele não vai lá, né? Não é obrigado a lutar karatê, kung fu, né? Artes marciais. Simplesmente vai fazer o quê? Vai pegar a malinha dele, vai voltar e vai lá pedir para o juiz que ele auxilie, né, no cumprimento do mandado. Aí o juiz faz o quê? Ele requisita perante a autoridade policial competente, nesse caso a polícia militar, força policial. Aí vai lá 1 ou 2 policiais, né? Se for necessário mais 3 ou 4, sei lá, verifica-se aí a necessidade e os policiais acompanham o oficial de justiça para que ele possa, né, sem nenhum perigo, né, cumprir
o mandado judicial. A Polícia Militar também ela é importante nas conduções coercitivas, né? Uma testemunha, gente, que é arrolada no processo, ela é devidamente intimada, tal, e ela não comparece no dia da audiência em que ela seria ouvida. Ela é obrigada a comparecer? Em tese, sim. Se houver insistência por parte daquele que a arrolou, ou se o juiz entender que é importante a sua oitiva, né, o seu depoimento, ele manda buscar a testemunha. Se não, na mesma audiência, se não houver possibilidade, ele designa uma outra audiência, tá? E manda buscar, para que ela possa efetivamente ser ouvida. Por quê? Porque todas as pessoas, né, sejam integrantes do processo ou não sejam integrantes do processo, né, tanto aqueles que já estão no processo quanto aqueles que ainda não se encontram no processo, elas são o quê? Obrigadas a contribuírem com o Poder Judiciário, contribuírem com a Justiça. Então a testemunha ela é obrigada sim a comparecer se isso lhe for determinado. E se ela não comparece espontaneamente, o juiz pode mandar buscar. E quem vai buscar? O policial militar, né? Vai lá e gentilmente atrás, né? Até a conduz até o local onde deverá prestar o depoimento. A Polícia Militar também tem um papel importante. Vocês vão ao fórum, vocês veem isso. Tem lá o policial militar, né, que fica fazendo a segurança, e até mesmo aquele um que fica ali na porta da audiência, né? A Polícia Militar tem um papel importante também na segurança, né, aí do fórum e também, né, nas próprias audiências. Quando ele está fazendo a segurança lá no pátio e tal, lógico que ele não é um auxiliar jurisdicional, ele é auxiliar lá do Poder Judiciário como um todo, mas auxiliar do processo ele não é, mas aquele policial que está lá na sala de audiência ou na porta da sala de audiência, ele está o quê? Contribuindo diretamente com o processo ou com os processos que ali estão se desenvolvendo. Então a Polícia Militar ela tem também aí um papel muito importante, né, de auxílio ao Poder Judiciário. Nós temos também a imprensa oficial, né? A imprensa oficial, e aí seja ela dos estados, né, seja ela da União, a imprensa oficial do estado ela publica, ele tem um caderno próprio lá, Poder Judiciário, né, onde ela veicula todos os atos judiciários, né, se forem dos estados. Por exemplo, o estado de São Paulo tem a sua imprensa oficial. Na imprensa oficial do estado de São Paulo são veiculados o quê? As publicações relativas ao Poder Judiciário de São Paulo, Mato Grosso assim, e Minas e assim sucessivamente. Se a justiça ela é federal, né, por exemplo, o processo está se desenvolvendo perante a Justiça Comum Federal, nós temos a imprensa oficial da União, né, que vai fazer essas publicações. Se porventura o ato processual foi praticado pelo TST, TSE, STM, que são aqueles tribunais especiais, né, também o tribunal, também a imprensa oficial da União que fará essas publicações. Igualmente com relação aos atos processuais praticados lá pelo Supremo e pelo STJ, né? Atos processuais bem claro, atos processuais de comunicação, né? Que são publicados na imprensa oficial dos estados e da União, atos processuais de comunicação, quando houver necessidade de se fazer qualquer comunicação processual. E aí a comunicação pode ser uma citação, pode ser uma intimação, tá? E agora, com todo esse desenvolvimento tecnológico, né, que nós experimentamos, essas publicações elas são feitas através de um diário de justiça eletrônico, né? Antigamente, né, eu ainda presenciei isso. O que acontecia? Vinha
os diários oficiais, os exemplares em papel, eles vinham para as comarcas, né? E chegava nas comarcas, os auxiliares iam lá, iam verificar o que tinha de publicação naquela comarca. Nós, advogados, éramos comunicados pela própria OAB. Então tem lá a casa do advogado, tem lá a sala da OAB, e o funcionário da OAB fazia o quê? Ele ia verificar todo dia lá no Diário Oficial quais eram as publicações relativas à comarca e quais eram os advogados, né, que estavam afetos àqueles processos. Aí ela tirava, né, a menina lá tirava uma cópia, né, fazia uma xerox e entregava para cada advogado. Então é muito complicado a situação, você tem que estar sempre procurando. E a gente se valia da OAB, porque lógico que ninguém ia ficar lendo o Diário Oficial todos os dias. E tinha outro problema também, né? O Diário Oficial, ele era publicado hoje lá em São Paulo, ele ia chegar aqui no interior, né? Ia chegar 2 dias depois, né? E até havia uma tolerância com relação a prazo, né? O prazo não começava efetivamente a partir do primeiro dia útil da publicação. Por quê? Porque essa publicação só era de conhecimento do pessoal, né? Não no dia que ela saía lá, mas quando o Diário Oficial chegava aqui na comarca. Agora não, agora tem lá o Diário de Justiça Eletrônico, né? É publicado nesse Diário de Justiça Eletrônico, e aí o advogado também não precisa ficar todo dia entrando no Diário de Justiça Eletrônica. A própria OAB, ela tem esse serviço, né? Ela disponibiliza para o advogado no e-mail cadastrado lá junto ao sistema da OAB as publicações. Então todo dia você abre lá o seu sistema, abre lá o seu e-mail, você vai ver lá quais são as publicações. E o bacana é o seguinte, que a OAB ela faz esse trabalho de uma forma tão completa que ela rastreia todos os tribunais do país e todos os tribunais federais. Então, em quaisquer desses lugares que você tiver lá um processo, tiver uma publicação, entendeu? Você será comunicado. É lógico que nós temos o sistema push, né? Que se você se cadastrar lá nos tribunais, quando houver movimentação naquele processo, eles te comunicam. Mas se você não tiver cadastrado no processo, a própria OAB faz isso. E faz como? Fazendo um rastreamento perante essa imprensa oficial aí, que se for do estado, ela tem que procurar em cada estado. Se for tribunais federais, aí logicamente somente no Diário, né, Oficial da União. Então a imprensa oficial, ela tem um papel muito importante nesse aspecto. Um outro auxiliar também de suma importância, gente, é a imprensa, né, particular, né? Os jornais particulares, né? Então, muitas vezes são publicados atos processuais de comunicação nos jornais da própria comarca, ou que serve a região na qual a comarca ela está localizada. Essas empresas jornalísticas, elas desempenham um papel muito importante, né? Por quê? Ao contrário do Diário Oficial, como eu comentei agora há pouco, da imprensa oficial, você não vai ficar lá todo dia pesquisando lá junto à imprensa oficial, né, lendo a imprensa oficial. É muita coisa. Logicamente, poucas pessoas, né, fazem isso. E os jornais locais, diferentemente, eles têm um poder maior de informação, porque muito mais pessoas, né, acessam, né, e ficam sabendo daquilo que está sendo veiculado lá nesse jornal. Por exemplo, haverá um leilão de um imóvel que esteja devidamente penhorado em um determinado processo. Bom, publica-se lá no jornal local lá da comarca, né? E lá publica-se onde? Publica-se ao lado dos classificados
de bens imóveis. Olha que bacana, o cara que está tentando achar um imóvel para comprar, ele vai lá no jornalzinho para dar uma olhada e já tem a oportunidade de ver, opa, vai ter um leilão aqui, você entendeu? Ou se ele está procurando um veículo, publica-se aí o leilão desse veículo naquele jornal, né, ao lado da publicação destinada aos automóveis. Então, como vocês podem perceber, essas empresas também elas desempenham um papel muito importante. Esses auxiliares da justiça, gente, eles têm uma coisa muito, eles têm um poder conferido pela lei, né, eu posso chamar assim, que é a chamada fé pública. O que é a fé pública? Gente, esses auxiliares, quando eles praticam um ato processual, presumem-se esses atos verdadeiros até que se prove o contrário. É lógico que não é presunção jure e jure, né? É presunção juris tanto. Vocês já sabem que presunção jure e jure é aquela que não admite prova em contrário. E a presunção juris tanto é aquela que admite prova em contrário. Então, lógico, aquilo que o auxiliar de justiça, né, ele faz, então é presumido como verdadeiro, aquilo que ele lançou lá é presumido como verdadeiro, até que não se faça prova inequívoca em contrário, né? Então, a fé pública, ela é aí um poder dado pela lei aos auxiliares de justiça, principalmente os auxiliares, né, permanentes e os auxiliares eventuais. E finalmente nós temos os chamados foros, né, extravagantes. Na verdade, os foros extravagantes não são auxiliares propriamente ditos, né, do Poder Judiciário, mas eles auxiliam na formação, no registro, na publicidade de documentos, como são, por exemplo, os cartórios de registro de imóveis, os cartórios de registro civil, né, os tabelionatos de protestos. Então, são órgãos que funcionam, né, através de pessoas, né, físicas, mas que funcionam mediante concessão, ou melhor, mediante autorização do Poder Judiciário. Então não são órgãos do Poder Judiciário, mas só funcionam mediante autorização do Poder Judiciário. Eles não são considerados auxiliares judiciários propriamente ditos, mas também participam, né, aí, desse auxílio, quando, por exemplo, registram um documento, tornam públicos determinados documentos, formam documentos e lógico, esses documentos são encaminhados a um determinado processo. Então, gente, resumindo, o Poder Judiciário, né, normalmente ele é composto por juízes e tribunais, mas tem os auxiliares, as pessoas que ajudam esses juízos e tribunais, que são chamados auxiliares judiciários. São permanentes quando são funcionários, são eventuais ou de encargo judicial, quando vêm ao processo, participarem do processo de vez em quando forem chamados, e os auxiliares extravagantes, que apesar de não atuarem dentro do processo, eles prestam enorme auxílio ao Poder Judiciário, porque praticam atos que não são dentro do processo, mas são interessantes, são imprescindíveis ao processo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? E que compartilhem, né, esse vídeo para os colegas que porventura, né, também tenham alguma necessidade. Se inscrevam aí no canal, espero que vocês aproveitem bem esses modestos ensinamentos. Até agora passamos a todos vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.